Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Minha gente, estamos vivendo um 7 de agosto, mês 8, né? Estamos quase com um terço, né? Começando no final de semana, um terço concluído. Tá? Amanhã 8, 9, 10. Minha gente, que velocidade implacável, que coisa louca esse tempo, né? Essa velocidade é um cometa. Mas vamos adiante. Temos aí, eu não sei por que se tem considerações com quem foi rei e não é mais. Força de expressão. Porque Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente 2 vezes, foi presidente, lamentavelmente eu tenho que dizer, foi presidente. Mas hoje não é nada, hoje é ladrão, preso, com 300 inquéritos e condenações, e se somar isso aí tudo, quando for tudo acontecendo, indo para a caneta do judiciário, eu não sei como é que fica. Agora, por que ele tem que estar numa atividade de presidiário cômoda, porque é ex-presidente? Eu não entendo isso. Só um lá do Supremo, o Marco Aurélio Mello, disse que ele devia ir para São Paulo. Os outros todos, dos 11, 10 votaram por ficar em Curitiba. Mas por que conforto, mulher, esteira, frigobar, etc. e tal? É preso, roubou, é gato, é mão grande, não interessa o que foi. Uma patente nacional, mas foi, passou, roubou, não é mais nada. Caiu a máscara. Família milionária. Pessoal pedindo. Aqui no Brasil existem os fora da lei, são esses que estão aí na rua, nos assaltando, assustando a sociedade. Foram para o mundo do crime, se instalaram e querem viver ali e contam com a tolerância institucional, impunidade também para eles. Eles entram na cadeia por uma porta, na delegacia por uma porta, saem pela outra. Os magistrados soltam, como outro dia soltaram 3 pessoas, sendo que uma delas respondia a 2 processos por homicídio e um outro por tentativa de homicídio. E estava solto, tiroteando com a polícia. Né? Então nós temos esses fora da lei e tem aqueles que estão fora da lei porque estão acima da lei, para os quais a lei não vale. Não tem nenhum fundamento legal ou constitucional, primeiro para que o Supremo se manifeste a respeito da execução de pena, e da execução de pena de um cidadão comum, porque ainda se fosse o presidente da República, mas não, o cara é um ex-presidente da República, ele é... Foi. Terminou. Não há previsão legal nem constitucional. Não diz em linha nenhuma. Tenha tratamento da Constituição, da legislação penal. Não tem nada. Mas está fora da lei. Acima da lei. Ele está fora da lei porque cometeu o crime, está acima da lei porque as coisas são... Olha, até para voltar de novo o assunto do Lula para dentro do Supremo, como se não tivesse nada para fazer. Importante para se discutir. Aliás, os temas que rolam por lá normalmente não são importantes. Que coisa constrangedora. É conchavos e defesa de aliados, de quem com caneta os colocou lá. Esses são os temas que eles gostam de abordar por lá. Enquanto isso é a cara do Brasil. O Brasil é assim mesmo. E por mais que a sociedade queira mudar isso, o bate contra estruturas de proteção recíproca. Depois, mais tarde, eu vou falar a respeito Sim, dela. perfeito. Antes nós vamos... Mas só para pegar o gancho aqui, desse teminha rápido de abertura do programa, porque eu fico assim, sabe, estupefado. Não é possível isso. Essa discussão, vai para lá, não vai... Mais larga num presídio, claro, porque benefício para preso, para ladrão, não tem isso. Os caras aqui andam algemados nas viaturas aqui, né? Na frente do... Qual é a diferença, por Gina, do Lula com, por exemplo, com o Cabral? Sérgio Cabral, eu ia falar isso. Está no presídio. Ou com o Eduardo Cunha, está no presídio. Exato. E não foram julgados ainda todo. O Eduardo Cunha não terminou ainda o seu processo, né? Mas está no presídio. Por ter sido ex-presidente, outro foi ex-presidente da Câmara, outro foi ex-presidente, ex-governador do Estado. É pelo amparo da caneta do Lula em benefício desses que hoje os protegem, ou protegem. Está entendendo? É isso aí. É todo comprometido o judiciário de altas cortes. É verdade. E hoje ainda parou, a Câmara dos Deputados parou de trabalhar, que uma comitiva enorme, eu vi o vídeo, de congressistas foi até o Supremo Tribunal Federal para pressionar para que saísse lá de dentro essa decisão. Não tem explicação, não tem explicação. Pode ir. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que essa atuação do Supremo Federal
Supremo Tribunal Federal, acho que ela é constrangedora. É nociva ao país. Nociva ao país, aos interesses do país. Eu acho que nós temos muita faxina ainda a ser feita nesse país para que nós possamos chegar. Só verde e oliva. Não tem outro caminho. Bolsonaro e verde e oliva. Não tem. Esquece. Não adianta. As pessoas me contrariam aqui, pessoas de alto quilate intelectual, mas eu digo, esse país aqui, no estágio que chegou, só força. Eu não quero sangue, eu quero exatamente limpa, faxina. Isso é que eu quero. Eu estou hoje cercado por colorados aqui, né? Estamos com... Isso aqui é o retrato do Estado. Os olhos, os ouvidos em Minas Gerais, Mineirão, onde o Cruzeiro enfrenta o Internacional. Mas surpreendentemente, o único de vermelho e Não, branco. mas exatamente, até porque eu sou gaúcho. Em homenagem. Né? É uma homenagem ao co-irmão. Então temos essa parada difícil para o Internacional, difícil também demais para o Cruzeiro, só que no bojo dessa situação, o Cruzeiro está entre a vida e a morte, está na forca, está de pendurar. Vamos tirar o banquinho e ele vai para a forca. Por quê? Se perder hoje lá, sem falar no jogo de volta aqui em Porto Alegre, a catástrofe está instalada lá. Estão desesperados os salários dos atletas, o Mano Menezes está pela bola 7, já botou o cargo à disposição, não sei o quê, os caras dizem, bom, mas não é hora, deixa o homem ficar mais um pouco, porque trocar essas alturas do campeonato é pior ainda, fizeram uma avaliação certamente. Aqui tem o Fernando Zaca, que entende muito de futebol, já foi vice-presidente do clube, etc. Então o que acontece? Deixaram o Mano, mas dinheiro lá não existe. E a classificação nessa Copa Brasil é milionária. Dá para botar a turma em dia lá do Cruzeiro e tal. Então o Cruzeiro vai jogar a vida nesta partida com o Internacional. O leite das crianças. Exatamente. Então o Internacional que cuide demasiadamente de tudo, porque não é jogo jogado. Fala, Zac. Não é. É evidente que não é jogo jogado, até pela qualidade do Cruzeiro. O Cruzeiro é o atual bicampeão na Copa do Brasil. Não faz um bom campeonato brasileiro, como eu acho, por exemplo, que o Grêmio não faz, e o Grêmio é uma boa equipe. Não podemos misturar. Foi eliminado da Libertadores o Cruzeiro nos pênaltis para o River, né? que é o atual campeão. Quer dizer, vamos lá. O Cruzeiro tem um grupo de jogadores de belíssima qualidade. O momento do Cruzeiro é ruim. Quando saiu a tabela, e o primeiro jogo lá e o segundo aqui, eu disse, bom, para o Internacional, bom. Hoje eu penso diferente. Hoje eu queria o primeiro aqui e o segundo lá. Porque na atual crise que está o Cruzeiro, não ganha 17 jogos, não faz gol, não ganha 11 jogos. Em 17 jogos ganha uma partida. Não faz gol a 7 partidas. Na atual crise que está o Cruzeiro, cobrança de treinador, a torcida, perdeu o clássico há 3 dias atrás, jogar aqui seria muito mais fácil nesse primeiro jogo que o Internacional pudesse, com tranquilidade, passar por cima. Lá não, lá vai ser um outro clima. Diante da torcida, pressão no jogador, quer dizer, sabe que se vai mal, vai comer o pau, a cobrança vai ser forte, não sustenta, não segura o humano. Então, talvez, se a primeira partida fosse em Porto Alegre, o Internacional pudesse fazer score para poder administrar a segunda lá em Belo Horizonte. Mas, naquela tese, quem quer ser campeão tem que passar por todas essas adversidades. O Internacional está aí, né? O Internacional e o Grêmio estão entre os 4, o Internacional e o Grêmio estão entre os 8 da Libertadores. Nós temos que saudar isso, viu, Zé? Exato. O Rio Grande do Sul, com todas as suas dificuldades financeiras, e eu digo o Internacional mais do que o Grêmio, porque o Internacional não vendeu jogadores, está em lugares que onde está fora o Palmeiras, está fora o Flamengo, que são as equipes milionárias do futebol brasileiro. E está junto a elas que estão entre os 8 melhores da América. Então, enfim, não é pouca coisa, e tomara que o Internacional já possa mostrar a sua maturidade no atual momento e ter um bom resultado em Belo Horizonte. Só que entendo que tem que jogar de uma maneira diferente da qual jogou contra o Palmeiras quando a partida lá em São Paulo, na primeira da Copa do Brasil. O Internacional ali, no meu entendimento, se acovardou um pouco mais, faltou a ambição. Mas, olha, eu quero ganhar esse jogo. Claro que tem que ter os cuidados, claro que deverá ter esses cuidados hoje contra o Cruzeiro, mas não poderá abrir mão da ambição. Mas, olha, eu quero ganhar, eu quero ser campeão da competição. E para ser campeão da competição, tenho que passar por cima. Eu me recordo, na única vez que o Internacional foi campeão da Copa do Brasil, em 92, e estávamos naquele momento na direção, o Internacional eliminou o Grêmio,
Internacional eliminou o Corinthians, ganhou lá em São Paulo de 4-0. Eliminou o Palmeiras, ganhou do Palmeiras em São Paulo de 2-0. Perdeu 2-1 para o Fluminense no Rio e ganhou em Porto Alegre. E sagrou-se campeão. Passou por grandes equipes, né? E essa Copa do Brasil não é diferente. O Internacional passou pelo Palmeiras, que era decantado como talvez o melhor, ou entre os melhores times do futebol brasileiro, e agora pega o Cruzeiro, que é o atual bicampeão. E com um treinador que é especialista nessa competição, já foi campeão pelo Corinthians em 2009, foi bicampeão pelo Cruzeiro, quer dizer, sabe jogar essa ida e volta, esse mata-mata, como poucos no futebol brasileiro. Mas é o momento da afirmação do Internacional. Está precisando de uma grande conquista e, sem dúvida alguma, se passar nessa fase da Copa do Brasil e chegar numa final, é um avanço. Perfeito. Valdir Bianchessi. Bom, antes de falar a respeito do jogo, gostaria de dar uma tietada. Eu sou fã incondicional do Luiz Fernando Zac, enquanto ele era diretor do Internacional. Eu era bem, assim, digamos, jovem naquela época, que eu me espelhava nele. Tu acha que eu sou velho? Eu comecei cedo, Valdir. Eu sei disso. Né? A nossa diferença não é grande, mas eu me espelhava em ti na forma como tu conduzia. E na minha cabeça de colorado, eu pensava, pô, um dia eu quero ser um dirigente de futebol internacional e ter a capacidade, o comportamento do Luiz Fernando Zac. Concordo com tudo, né? É um especialista, quer dizer, é um jogo difícil. Eu discordo da questão do primeiro jogo aqui, eu acho que pegando em casa a pressão maior. Não, eu também acho, mas é que se fosse esse momento do Cruzeiro, o Cruzeiro ia chegar aqui numa crise muito grande. Ele administra a crise lá no enfrentamento com o seu torcedor. Aqui talvez não conseguisse, Valdir, e a pressão da torcida do Internacional, tu poderia até fazer o resultado. Tu vai lá e ganha um jogo aqui em Porto Alegre 3-0, administra o segundo lá. Sem dúvida, claro. Talvez é isso. No normal, eu prefiro jogar o primeiro fora e o segundo aqui. Em casa, Mas assim, eu não sei se tem a confirmação de quem joga no meio de campo, né? Se o Lindoso está confirmado, acredito que sim. Acho que o Internacional vai bem, espero que não repita o jogo de São Paulo contra o Palmeiras, que foi até um pouco constrangedor para o clube, para o Internacional. Eu, particularmente, sou daqueles que acham que o Odair Hellmann ainda tem algumas coisas a aperfeiçoar. Óbvio que a gente está sempre querendo um técnico, né, melhor e completo, se possível. Né? Mas talvez uma das coisas mais importantes é essa, de jogar fora num padrão similar ao que joga em casa. Né? E aí eu acho que o Internacional tem a chance de passar. E eu vou dizer o seguinte, já vou fazer uma previsão mãe de Ná aqui. Acho que teremos um Grenal aí. Né? Na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, que será, sem dúvida alguma, aí algo excepcional. Eu não sei se tu era os dirigentes de futebol no Grenal do século. Foi inesquecível. Para nós, né? Eu fui nos dois grandes momentos, os meus. O positivo foi o Grenal do século e o negativo foi contra o Olímpia. Olímpia, claro. Peguei os dois lados em 4 meses. É paulada. É complicado. É paulada. Vamos adiante, dizendo que estamos falando aqui do Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem agente Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. O Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajuda cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Alô, lojista, se você não é associado, não está sócio, não é sócio, por favor, revise essa posição. Seja sócio do Cindy Lojas, que é o grande sustentáculo, né, para que você prospere cada vez mais no seu negócio. Barranco, meio século, subindo a Vicente da Protásio, cumprimentos a Chiquinho Tasca, Alcio Furini, né, todo o elenco, todos os colaboradores do Barranco, subindo a Vicente da Protásio, meio século, minha gente, não é para qualquer um. Então, parabéns ao Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Complexo Barranco, Barranquinho, né? Lá de parabéns, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, estão sempre ali de prontidão para que você passe ali os melhores momentos da sua vida, com a melhor gastronomia, melhor chopp, melhor churrasco, melhor vinho. Aliás, vinho de vinhos do mundo importadora. No Barranco, os vinhos são vinhos do mundo. Muito bem, Pugina, aqui conosco, grande figura, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista, escritor. Você quer saber de uma coisa aqui, ó? Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar
Pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Eu quero ver aqui que eu tenho uma manifestação, como vários, né, mas nós não podemos ler todos, de telespectadores, mas nós vamos ver um aqui que chegou, que vale a pena ler, que está aqui. Ó. Mais uma bela noite do programa Atividade, uma telespectadora. Estas pérolas da bancada são aulas para todos nós. Parabéns, José Silvas. Abraços a todos aí. Esse presidiário de Curitiba está demais. Telespectadora Rejane Mota. Então, muito obrigado pela Rejane Mota, sintonizando aqui nosso programa. Muito obrigado pelos elogios e agradeço a sintonia privilegiada. Muito obrigado. Muito bem, vamos adiante. Então, dizendo que o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, está bombando. É referência no país em gestão, organização e estrutura. Ele é um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Dá uma olhadinha. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vidrobox Blindex, tudo para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, né? São vidros laminados, temperados, né? Envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros com película de segurança, tampos de mesa, divisórias de vidro temperado, é sucesso. Pensou em vidros para a construção civil, pensou Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Percival Pugino, dando seguimento. Bom, dando seguimento, eu queria comentar um pouco o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele se distanciou, se descolou completamente da sociedade. É óbvio que ele não precisa pensar como eu penso, como tu pensa, como nós pensamos, como vocês em casa pensam. Mas nós temos que olhar para a composição do nosso Supremo, que foi praticamente toda, raríssimas exceções, indicados por presidentes da República que eram ditos progressistas, reformistas, de esquerda. Né? E esse não é o perfil da sociedade. O perfil da sociedade é outro. A sociedade mostrou, e passou a mostrar especialmente quando a sociedade ganhou voz nas redes sociais, que ela tem um perfil majoritariamente conservador, majoritariamente liberal. Esse é o pensamento dominante na sociedade brasileira. Só que esse pensamento não tinha expressão, porque todo o meio cultural, todo o ensino universitário, toda a academia, todos os grandes veículos, a maior parte deles, pelo menos, os que escreviam para os jornais, pensavam de outro jeito. E esses capitaneavam a opinião pública e levaram o Brasil para esta sucessão de governos de esquerda que vem desde antes do PSDB. Bom, chegamos ao Supremo que temos, pensando diferente da sociedade, com uma visão de mundo, com uma visão de pessoa humana, com uma visão de sociedade, com uma visão de economia, com uma visão de política, com uma visão de educação, com uma visão de cultura, com todas, um pensamento e cabeça completamente diferente. E aí, percebendo que eles estavam em dissonância com a sociedade, quantas vezes nós ouvimos, Luiz Fernando, aquele discurso, não, mas o Supremo tem uma função contramajoritária. Não é isso? A função, sim, claro, eles estavam completamente contra a maioria, então eles têm que dizer que a função deles era ser contra a maioria. Não, exerce esta função contramajoritária porque não representam a sociedade sobre a qual eles exercem o poder. E não representam porque obedeceram a um sistema de designação e de ocupação daquelas cadeiras que escapa completamente à normalidade. Foi um fenômeno anormal que se prolongou por mais de 30 anos. Então, isso provoca toda esta total dissintonia entre a sociedade e o Supremo e mais, absoluta insegurança, incerteza e desconfiança da sociedade em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. E não cansam de demonstrar isso e fazem isso teimosamente
Até porque tem uma visão de pessoa humana, de mundo peculiar. Quem não, olha, na minha opinião, assim, ó, quem não acredita em algo superior a si mesmo vira um deusinho. Quem não acredita em algo superior, quem acha que é o bambambam, que não tem nada acima dele, acaba virando um deus para si mesmo. E o cara sentou numa cadeira do Supremo, aí ele é o deus mesmo. Ele está no Olimpo. Está no Olimpo. Não, vamos lá, né? É fácil ser socialista, ter essa visão que tu coloca, né? Recebendo o salário que eles recebem, né? Então, tem mais isso, quer dizer, acho que há todo um questionamento da sociedade em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, mas acho, Cugina, que a forma de escolha deveria ser repensada, né? Porque cria... Absolutamente, está errado. Só que isso aí está cristalizado até o que está acontecendo tudo isso aí? Começa a trocar a forma. É bandida a forma. Porque assim, ó, há nesse momento, em relação principalmente ao que aconteceu aí agora, o fato de hoje, em relação ao Lula, há uma certa obrigação, né, dos escolhidos em relação ao seu, digamos assim, aquele que lhes colocou, né? O seu padrinho. Seu padrinho, né? Isso pode acontecer para qualquer um dos lados, perfeito, pode ser no futuro, inclusive em relação ao presidente atual. Então, eu acho que realmente a forma de escolha ela é uma forma que tem que ser repensada. Me assusta, Valdir, me assusta, é isso que o Pugina falou, quer dizer, essa desassociação, distanciamento com a sociedade. Quer dizer, a sociedade não se sente representada no Supremo. Absolutamente. E é onde nós teríamos que ter a tranquilidade de sabermos, lá nós temos uma representação, lá eu me sinto representado. E nós o nosso ancoradouro, exatamente, o que não é. E quem tem confiança. Aí tu vê o seguinte, quer dizer, o Alexandre de Moraes tem quantos anos? 50 e... Vai ficar até 2030 e tantos. Pode isso? Não. No primeiro ano... Acho que é 2040 e qualquer coisa. Ele vai embora. No primeiro ano ele já começou, tu via que já estava prestando reconhecimento da indicação. As decisões dele eram algumas surpreendentes e contraditórias à figura quando foi ministro da Justiça no governo Temer. Tomam as decisões mais absurdas, eu não vou entrar na questão jurídica porque não sou advogado, mas eu digo absurdas em relação ao anseio da sociedade. Toma e tem a coragem e vai para a linha de frente, quer dizer, é aquilo que o Pugina, com muita inteligência, está dizendo, quer dizer, há um desrespeito com a sociedade, há uma ignorância para a sociedade, como se a sociedade não tivesse valor ou não tivesse importância nenhuma no seu processo. E a sociedade devolve isso em sentimento e emoção. É isso aí. É isso aí. É duro. Eu recebo uma notícia aqui, me surpreende, inclusive, né? Oscar Algaia, que o Antônio Augusto está em Belo Horizonte para assistir a semifinal da Copa do Brasil. Né? O Antônio Augusto? Notícia do Algaia, está no grupo aí, né? Isso é fake news. Grave equívoco. Muito bem, então, vamos adiante. Essa decisão já que falasse no Alexandre Moraes, né? Essa decisão dele de suspender o trabalho que estava sendo feito pelo COAF. Sim. Olha, lendo o que o pessoal do COAF diz a ele, ensina a ele, na verdade, ensina a ele, que não é só informar, ensinou a ele, como resposta a esta decisão, que mandou chamar, não investiga mais ninguém. O que o COAF fez e faz regularmente? Montou um programa voltado, porque a sociedade reclamava, né, que sabia que parece que certos grupos sociais ligados ao setor público estavam fora dos exames do COAF. E o COAF abriu a malha dele mas assim, procurando entre todos os CPFs, aqueles de agentes públicos, genericamente, cuja pessoa física, cujos familiares, cujos empregados tivessem uma renda a partir de não sei quanto, mas um valor que para os brasileiros é um valor significativo, um aumento patrimonial extremamente significativo, passaram várias peneiras e chegaram a 134 CPFs. Eu tenho anotado aqui, deixa eu ver se eu consigo entender. Patrimônio superior acima de 2,5 milhões,
e uma receita bruta acima de 10 milhões. Agente público. Então chegaram de 800 mil CPFs de agentes públicos, chegaram a 134 pessoas. E aí vazou a regra e os caras começaram a gritar. Sim. Mas isso é decidido pelo computador, é um programa de computador. Sim. Como diz a Receita Federal, nós não podemos excluir nem incluir. É um programa que é absolutamente impessoal. A partir do momento que você acha que deve investigar estes casos específicos, os agentes da Receita Federal passam a convidar estas pessoas para prestar os esclarecimentos. Não há uma suposição, né, de que tenham cometido alguma irregularidade. Não, há simplesmente... Foram listados. Aquilo que acontece com qualquer um. Quer dizer, a gente faz a nossa declaração lá nos centavos, 0,33. Né? É no centavo. E tem certas pessoas, como eu digo, estão fora da lei, eles acham que não podem ser investigados. E sumariamente chamaram a si, sem buscar esclarecimento junto à Receita Federal sobre o que tinha acontecido, obviamente numa operação para parar o processo, para esconder o rabo de alguém, de muitos ou de poucos, não sei, mas a consequência óbvia é esconder um rabo. E é isso que a sociedade vê, e o ministro se prestou para isso. Então há uma indignação. Hoje saiu um manifesto de centenas de agentes da Receita Federal, né, botando a boca no trombone, dizendo que isso é agir fora da lei. Sem dúvida. Sem dúvida. Fala, Fernando Zacco. Não, eu acho que... É mais uma apenas desse órgão, desse poder de Estado. Está passando dos limites, né? É uma ditadura judiciária muito perigosa. Sei, quem é que tu acha que pode emperrar, suspender, parar, travar isso aí, Fernando Zacco? Quem? Quem? Tem, meu. Eu acho que os caras me chamam de louco aqui, eu não sou louco, eu sou muito sério. Não, o problema da solução que tu aponta, claro que parcela expressiva da sociedade concorda contigo. Concorda contigo, não tenho a menor dúvida. O problema não é fazer, o problema é sair. É para isso aí. A porta de entrada ela é ampla, larga e eficiente. Agora, como é que tu sais de um processo desse? Esse é o problema que a sociedade não pode deixar de ser ponderada. Faz a faxina geral, entrega o poder absoluto ao presidente da República. E como é que sai disso? Bom, e daí começam novas nomeações, muda-se Constituição, emendas, etc. e tal, não sei. Mas para tu mudar a Constituição, emendas, etc., tu tem que mudar todo o sistema. Não sei. Tu não consegue. Tu não faz isso de uma hora para outra. O país para nesse período e quebra. Tu nunca então mais... vamos assistindo isso aí até camisolão. Não, eu acho que nós temos que começar a mudar, Silva, nas coisas mais pontuais. Né? Nós estamos falando do Supremo, vamos entrar nisso. Bom, isso nós ficamos de mão atada porque não tem competência popular para fazer isso. A sociedade. Bom, tenta se mudar, então, a Constituição para que possa se alterar essa regra. Porque não adianta hoje estar lá, mesmo que, como tu diz, os militares assumindo, eles vão nomear os deles, que possam ser extremamente bem intencionados. Eu não vou discutir a intenção e a honestidade das pessoas, mas vou discutir que estarão desassociados da sociedade. Né? Talvez vão ter uma condição de julgar com mais isenção, com mais capacidade, qualidade. Bom, o Fernando Zacco, se nós eu gosto de enxergarmos por essa tua ótica, então realmente não tem saída. Os militares não é saída. Né? Eu não estou dizendo, eu não quero revolução, eu não quero regime de exceção, eu quero um poder da verde-oliva fazendo a higienização do país. Agora, o modelo disso aí não me pergunta. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Silva, tem muito civil competente. Tem muito civil competente. Que usem os seus civis competentes. Tem muito civil competente. Por isso eu digo, a questão do militarismo por si só, não. Bom, porque vamos botar essa turma correr... Eu acho que o Bolsonaro avançou nisso. Ele mescla em algumas áreas. Sem botar essa turma... Hoje tem uma representação militar dentro do governo federal expressiva, importante, em áreas decisivas. Acho que é um avanço. Se fizermos um plebiscito no país hoje, qual é a nota que você dá ao povo brasileiro, indo às urnas, tá?
para o Supremo Tribunal Federal? Essa pergunta que não é feita. Não é feita. Nem será. Agora, eu acho assim, ó, na verdade, todos querem mudança, né? Mas, assim, ó, percebe o que aconteceu. Foi votado ontem, em segundo turno na Câmara, aí, a reforma da Previdência, que finalmente passou, né? Olha o que o governo teve que fazer do ponto de vista da liberação das emendas à velha política. Porque neste formato, entre aspas, democrático... Não funciona. Não funciona. Então meu amigo, não vai. Tem que ser o que é bom para o país. Tem que vai ser comprar feito. A reforma. O que é bom? Não tem mensalão mais, não tem mais nada, né? Então, o que é bom para o país? Não deixa de ser uma forma de mensalão, né? Hã? Na medida que tem que liberar as evidentemente, emendas... mas quando acontecia era na sacanagem. Claro. Né? Agora tem que acabar, higienizar. Se é na força, se é na mão grande, se o senhor não está mais aqui, o senhor está fora, não sei, meu. Eu sei também. Forma, agora eu acho assim, o Fernando falou, e eu concordo com ele, tem muita gente competente, mas eu acho que nesse caso específico não é questão de competência, é uma questão moral. Né? Na verdade, o que a gente não consegue concordar é com o comportamento moral de algumas pessoas dentro do Supremo, de boa parte aí do Congresso Nacional e, por que não, do Senado também. Sim, né? sim. Hoje vejo uma manifestação ridícula de um representante da sociedade. O Frota, aquele que era ator, não sei o quê, se absteve de votar porque tiveram que dar o cartão amarelo para ele dentro do partido, né? Tá? Então, é esse tipo de representante que eu acho que nós temos que começar, claro que foram eleitos pelo povo, tá? Diferentemente do pessoal do Supremo, né? Mas o povo também não sabe escolher. O povo também se equivoca. O problema é que a gente não conta, na verdade, a sociedade conta para fins de manifestação com botar o povo na rua, que é uma coisa que não é prática. Claro. Não é prática, é um negócio complicado, é difícil mobilizar a sociedade para ela ir para a rua, e com as redes sociais, com medidores, indicadores, etc., de opinião pública, de compreensão que a sociedade está, como forma de pressionar o Congresso Nacional. Isso é muito pouco prático. Porque o nosso modelo, claro que a pressão chega sobre o congressista na pessoa física, mas se adotássemos o voto distrital... Era diferente. Aí era diferente. Aí é diferente. Porque no voto distrital o eleitor está vendo o cara. O cara aprontou uma hoje, aprontou outra amanhã, aí a sociedade bota uma mesinha na praça, colhe as assinaturas, pede um recall, e o cara vai ter que se submeter a uma nova eleição. A cobrança direta. A cobrança é direta. A cobrança é direta. Então, isso é um mecanismo para resolver. O outro é mudar o sistema de governo. Claro que não é agora, atenção, pessoal, principalmente a turma do Bolsonaro, cada vez que eu escrevo eu falo sobre isso. Mas agora que o Bolsonaro se elegeu, tu quer parlamentarismo? Não, eu quero parlamentarismo para daqui a 8 anos, para daqui a 12 anos, mas quero que em algum momento, ainda que eu não esteja mais aqui, que esse país adote um sistema mais racional. E aí diz, mas com esse parlamento que nós temos, tu vai dar mais poder ao parlamento? Eu digo, olha, o parlamentarismo é totalmente isento de responsabilidade em relação a esse parlamento que está aí. Esse parlamento que está aí é produto do presidencialismo. Vamos deixar isso bem claro. O parlamentarismo não tem nada com isso. E se fosse assim tão bom para os patifes, se o parlamentarismo fosse vantajoso para os mal intencionados, eu pergunto, por que não tentaram nunca fazer? Já tinha sido aprovado lá atrás. Já tinha aprovado antes. É que eles sabem que eles perdem as cadeiras. Perdem a força e perdem as cadeiras. Pense nisso. Se fosse bom para o parlamento aprovava. Agora tem uma questão assim que eu me debato, nós aqui defendemos antes da eleição, né, a questão da importância da renovação. Houve uma renovação forte, né, muito forte no Congresso Nacional, mas a qualidade continua... É que o modelo é ruim. O modelo é ruim. Uma vez o Ulisses Guimarães disse o seguinte, alguém reclamou que o nível daquele mandato, do parlamento daquele mandato estava ruim. Ele disse, pior vai ser o seguinte. E é verdade. Pior vai ser o próximo. Não é? Porque, Valdir, as grandes figuras, as grandes lideranças, aquelas pessoas na sociedade, um escritor, um advogado, um médico, querem distância da política. Porque, e com razão, porque começa a ver os caras sérios, corretos, bem intencionados, por que eu vou viver nesse ambiente extremamente contaminado e desqualificado até?
Então as pessoas começam a se afastar. Entrar numa generalização dessa, o cara começa a se sentir ofendido sem motivo. Exatamente. Eu não quero dizer com isso, com esses novos jovens que estão assumindo corajosamente um papel, acho que extremamente importante, mas infelizmente, tu olha, tu pegasse o Valdir, o exemplo do Alexandre Frota. Alexandre? Isso. Eu estava lendo uma matéria, quer dizer, aí ele está brabo, vou votar contra o governo porque o presidente Bolsonaro, que eu ajudei na sua campanha em São Paulo, não me atendeu um telefonema assim. Aí a sociedade toda vai ter o prejuízo, porque o presidente, que devia estar dormindo, não tinha o que fazer, evidentemente que estava trabalhando, tinha outra coisa para fazer, não atendeu um telefonema. Né? Aí surge um partido, o PSL, que parece que botaram lá 50 e poucos deputados, ninguém se entende com ninguém, não tem uma ideologia, não tem uma estrutura partidária, não existe um pragmatismo político, partidário, e fica, mas é o partido do presidente, talvez, acho que se não me engano, a segunda, acho que é a segunda maior bancada, o PSL. Segunda maior bancada. Né? Vamos adiante falando de auxiliadora. Fica difícil de tocar isso. Falando de auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Uma das maiores carteiras de aluguéis do país, mais organizada, mais segura, confiável para aqueles que depositam seus imóveis junto a uma administradora, como a auxiliadora predial, é a carteira de aluguéis da auxiliadora predial, bem como de condomínios, compra e venda de imóveis. Telefones da auxiliadora predial, aqui em Porto Alegre, Matriz 3216-6100, lá em São Paulo, 11 23 48 4000, auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Muito bem, vamos ainda adiante, dizendo que Sucos Petri está aqui, né? A bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água, açúcar, 100% fruta e sem conservantes. Uva laranja, sua sede, pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar agora da Algair, né, que está aí com Fly Design, em suas últimas unidades, para quem quiser investir, para morar, para investir, para fazer bons negócios, para residir, está aí. O que há de mais moderno na construção civil está aplicado nesta obra, nesse empreendimento da Algair Engenharia. Desgraçada dessa do inverno. Eu odeio chuva. Eu estou há 12 dias assim. Eu não suporto chuva. Sim. Não, chuva, figura humana. Senão eu corro daqui. Posso fazer uma observação sobre a relação ao Fly aqui? Pode. Eu estive a convite do nosso colega aí, amigo Oscar Angaia, lá no Fly há cerca de 2 semanas. E eu fiquei tão impressionado com o nível de automação dos apartamentos, da estrutura toda, que amanhã eu já marquei com o Oscar, estarei levando uma pessoa que está desenvolvendo um projeto para uma entidade importante aqui do estado, estarei levando até o Fly, para conhecer o que a Algair conseguiu fazer no empreendimento, que me deixou muito impressionado, para que possa copiar. Exato. Né? É uma empresa que não abre mão, né, a Algair Engenharia, de qualidade de suas obras e prazo de entrega. Inovação, né? Então aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança, né, para comprar uma unidade do Fly, as últimas, ou ligue diretamente para a Algair Engenharia pelo 3339-1250, tá? Fala, Pugino. O prato hoje, para mim, continua sendo o Supremo Tribunal Federal. Ah, sim, esse aí é... Porque, prato de bandeja. Mas é um prato cheio. Prato cheio. E um Tá prato derramando a sopa. Seríssimo. Querem ver? Outro dia se falava, num grupinho onde eu estava, sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Seria uma forma... Olha, e se dizia, e com razão, dá um impeachment em 3 deles e o resto toma jeito, porque começam a sentir que a coisa está mudando, certo? Não precisa derrubar todas.
todas as cadeiras, né? Virar todas as cadeiras. Dá um impeachment em 3 e em 2 eles já se aquietam. E aí, mas por que não fazem? Eu vou explicar por que não fazem. Eu tinha recebido, dias antes, um pacote na sessão de lançamento do meu livro. Passou um senhor por mim e me disse, olha, dá uma olhada nisso aqui. Me entregou uma pasta, que às vezes entregam essas coisas para a gente. Ficou lá em cima da minha mesa e eu fui olhar o que tinha ali e tinha um levantamento de todos os processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal iniciados, né, solicitados no Brasil desde 2016. 2016, 2017, 2018, 2019. Num total de 37. Eu não tinha ideia de que fossem tantos. 37? E ele esmiuçava ali todos os, e aí era boa parte daquele volume, todos os do ano de 2016, esse senhor se deu o trabalho de levantar e buscar cópia dos autos. Olhando aquilo, percebi que todos, à exceção dos últimos 10 de 2019, tinham sido arquivados por decisão do presidente do Senado. Mas que coisa estranha. Como é que o presidente do Senado, monocraticamente, manda arquivar? Aquilo que é a manifestação de eminentes juristas, normalmente são juristas e advogados que montam esses processos, não é? E fundamentam, dão razões para a solicitação, para a acusação contra aquele ministro, e tem vários ali. Olha, eu acho que tem 3 ou 4, se tanto, que escapam. Eu digo, como é que ele arquiva? O Supremo nunca foi ouvido a respeito disso? Sim, o Supremo foi ouvido e disse que o presidente não pode fazer isso. Tá, o Supremo ouvido disse que o presidente do Senado tem que, por força de lei e preceito constitucional, submeter ao plenário. Entrou o pedido, ele tem que designar uma comissão de senadores que vai examinar a viabilidade, fazer um relatório, e este relatório nem esse relatório da comissão de senadores é conclusivo. Esse relatório vai ao plenário para a decisão do plenário. E o plenário decide por maioria simples. Se o plenário manda tocar o processo em frente, aí para cassar o mandato precisa 2/3. É isso que foi regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal no processo de impeachment da presidente Dilma. Quando foram feitas muitas indagações sobre como fazer aquele procedimento, com base na Lei 1079, não sou advogado, mas anotei, na ADPF 378, disse que tinha... porque o PCdoB, aprovado na Câmara, o presidente do Senado não pode arquivar consulta do PCdoB ao Supremo. Aprovado na Câmara, o presidente do Senado não pode simplesmente arquivar, e o Supremo disse que não. Tinha que fazer o procedimento da Lei 1079. Ou seja, o Senado protege o Supremo e o Supremo não julga os processos em que os senadores são réus. Sim, uma troca de... Duas mãos sujas se lavando mutuamente. Agora, preserva-se todos. Duas mãos sujas, uma mão suja lava a outra mão suja. Só o constrangimento de levar uma situação dessa a plenário já seria uma bela de uma resposta, né? Agora, uma dúvida que eu tenho... Mas aí uma pessoa tranca tudo, tia. Já houve impeachment no Supremo? Em algum momento da história brasileira? Não, que eu tenha conhecimento, não. Nunca ouvi falar. É mais fácil, então, dar um impeachment no presidente? É mais fácil. É que a coisa azedou Agora... lá mesmo, foi desses governos petistas para cá que a coisa degringolou lá. Sim. Com essas indicações. Vamos fora da lei, já. Mas ia desencadear muito se houvesse a CPI do Judiciário. Aí isso ia... do lavatório. Ia ser um lavatório. Ia ter um reflexo. Não acontece e não vai acontecer. Não vai acontecer. Exatamente por essa relação de preservação, autoproteção que tem o Supremo em relação ao Congresso, o Congresso principalmente ao Senado. São blindados. Agora, eu queria... nosso amigo Sérgio Kaminski
Manda um abraço pro Júnior e pro Valdir. O Sérgio foi o maior lateral direito do futebol de Vargas. Bateu muita bola, é craque. Até hoje, né? Parece que faz muitos praianos, né? Pô, Serginho, praiano, salão, campo. Exatamente. Manda um abraço aqui, está nos assistindo. Sérgio Fundações. Um abraço. Grandes empresas de fundações. Querido amigo e vizinho. Sérgio Fundações. Sérgio Caminho. Mas não sabia das habilidades futebolísticas dele. Mas o Sérgio, até onde eu sei, joga toda semana. Todas as semanas. Pro Júnior eu era metido. E casualmente eu jogava na mesma posição que o Sérgio. Até o jeito, mas eu não jogava 10% do que o Sérgio jogou. Eu brinco com o Sérgio, olha, eu fui o segundo melhor. Mentira, eu fui o 48º. O Sérgio disparado era o melhor deles todos. Bom, vamos aproveitar aqui rapidamente que hoje eu e a Andréia fomos recepcionados na casa de Clara e o Bajares Forja. Um belo almoço comandado pela grande chefe de cozinha, né, que atua com eles há tantos anos, a querida Didi. Fez um almoço espetacular. Olha, para comer... Quero as fotos. Quero as fotos. Estão aí. Tá ali. Ali está a Clarinha, nossa eterna amiga, com a Andréia, né? Que a Andréia que aniversariou, então todos recebendo muitas homenagens, né? Tá aí, bonitaço. Clarinha, Esforja. Tá. Vamos ver agora, temos uma outra. Muito bem, estou aí, a Andréia novamente, o Bajara, né? E eu ali, então, evidentemente, né? Aliás, com Olina ali, né? Porque depois o almoço não exigia Olina, mas a gente sempre leva uma Olinazinha. Está garantido, deixa ali. Então, espetacular, muito obrigado, né, pelo carinho, né, pela recepção, pelo belo almoço que nos ofereceram, nos proporcionaram. São amigos maravilhosos. Vinhos do Mundo, minha gente, Dia dos Pais é Vinhos do Mundo, direto, Vinhos do Mundo, tá? Temos assim, ó, que falarem, só na Vinhos do Mundo Importadora você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Dia dos Pais, promoções imperdíveis, 45%, 35%, 25% de descontos. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos em 3 lojas extraordinárias e estrategicamente posicionadas. Ó, nós temos 3, ó, essa é a Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Uma equipe altamente qualificada para fazer o atendimento. Essa é a Alameda Alípio César, 203, Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. Todas com amplo espaço gourmet. Essa é a Avenida Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus, também todas com espaço gourmet, todas com segurança, todas com estacionamento. Não perca as grandes promoções Dia dos Pais, que acontece na Vinhos do Mundo Importadora, né, até o final de semana, até sábado, olha aí. Olha só, tem combo, tem premiações, você ganha ali ó, jogo de xadrez, saca-rolhas, tem uma série de brindes, tá, nas compras que você vai fazer, além dos grandes descontos, né, no valor dos vinhos, evidentemente. Então, imperdível, não existe outro caminho, né, para comprar vinhos que Vinhos do Mundo. Né? Na Vinhos do Mundo você está com o melhor atendimento profissional altamente qualificado. Muito bem. Vamos adiante, falando em SPCIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Orsi 65. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é spcir.com. Se você, chefe de família, não tem um plano de previdência complementar, está fora, porque tem que ter. Na hora de uma necessidade, paga lá o seio familiar. Então, aí surge a importância da SPCIR Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Centro Clínico Gaúcho. É o CCG, Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde. O CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. É um negócio fantástico. Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde. Contrate um plano, 51-3287-9220. O site centroclinicogaúcho.com.br. É plano nosso, da nossa terra, né? Tem um comprometimento com todos aqueles conveniados, né? Seja pessoa física, seja os corporativos, né? Empresas. Então te liga, vamos atuar com quem é do nosso chão, da nossa terra e que tem esse compromisso de bem servir. Plano de saúde é coisa muito séria, minha gente. E aí está a importância do CCG, Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde. Dá uma olhada no vídeo. Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Vamos ver qual é o grande Banco do Sul. O banco do nosso coração, da nossa terra, o banco que
arruma a vida de todo mundo, tem dificuldade? Tinha. Quer prosperar? Vai prosperar. O grande Banco do Sul, porque ele não tira o sono de ninguém, ele realiza ações, olha aí. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. Fala, Percival Pugino. Olha, outro dia, essas coisas que a gente recebe tanta mensagem, tanta imagem no telefone, me passou diante dos olhos uma imagem da rua Voluntários da Pátria. Grande voluntário. No século XIX. Voluntários da Pátria. Era um centro da capital. Mas que coisa linda. Os escritórios, os consultórios médicos, tudo acontecia, atacadistas, lojas, zona armazéns. De passeio, rua de zona passeio, de com passeio, os casais passeando para lá e tal, os paquetes chegando. Isso mesmo. O movimento portuário como local de chegada à cidade. O bonde de puxada burros, tudo. Mas, agora a gente passa aí, meu Deus do céu, que coisa deplorável. A própria Rua dos Andrades, a nossa querida sim, Rua da sim, Praia, também está virou completamente lixo, virou um deteriorado. centro de camelôs. Eu não se sabe, nunca se ouviu falar, se ouve falar muito em recuperação ali na beira do rio, mas para esta zona aqui da cidade não se ouve falar em nada. Não tem nenhum projeto, não se vê nada, olha, nenhum investimento. É uma coisa... Não, o centro de Porto Alegre é deprimente, ele terminou, literalmente. As pessoas de bem, com todo respeito às pessoas de bem que transitam diariamente na cidade, não estou dizendo de bem em questão financeira nem nada, mas estão fugindo do centro, que é batedor de carteira, é punguista, é esse negócio todo, toma o telefone, é o famoso pescoção, arranca a bolsa das senhoras, é uma coisa incrível. Então as pessoas não querem mais golpe disso, golpe daquilo, as pessoas, né, até as pessoas desavisadas caem nesses golpes desses vagabundos aí, estelionatários. Então o centro está liquidado, lamentavelmente. Uma cidade linda, maravilhosa, mas que está terminando. Centro histórico. A Praça da podre. Matriz de O nosso noite. centro está podre, está desleixado, atirado, podre. Diversos problemas na cidade, né? Esse é um deles, talvez seja o mais percebido. Quero mandar um abraço aí para um amigo, Renato Carrilho, que está fazendo uma picanha antes para assistir o jogo Internacional e nos assistindo. Assim, saindo um pouquinho da política, julho foi um mês muito bom do ponto de vista de alguns indicadores econômicos para o Brasil. O Brasil recuperou a percepção dos investidores do tempo quando ele tinha o selo de bom pagador. Tá? Isso aconteceu em julho, depois de 5 anos, ele volta do ponto de vista da percepção dos investidores internacionais a ter um nível de confiança importante que vai permitir novos investimentos. Precisamos agora que as agências de investimento certifiquem, que é o próximo passo, mas isso foi muito importante. Outra informação econômica importante foi a geração de 410 mil novos empregos em 2019 no primeiro semestre. Né? Então a gente começa a perceber que a economia começa lentamente a se afastar daquele momento negro, daquela crise mais pesada, e começa, por conta agora, a própria aprovação da reforma da Previdência, a reforma tributária, quer dizer, acredito que o pior momento já esteja sendo deixado para trás. Né? Hoje tivemos um pequeno revés no dólar, fechou quase a R$ 4,00, 13,97, mas muito em razão da situação internacional e do conflito, digamos assim, né, diplomático entre Estados Unidos e China. Né? Estamos aí à beira, talvez, de uma nova Guerra Fria, não sei até onde vai esse negócio, até que ponto, né, os presidentes desses dois países, e principalmente o Donald Trump, vai levar à frente assim, digamos assim, esse conflito que começa a ser gerado entre esses dois países, e obviamente isso se reflete no mercado internacional, as bolsas de todo mundo, né, sofrem bastante com isso. Mas, bom, e aí o dólar acompanhou, chegou a 13,99, né? Depois baixou um pouquinho, 13,97. Tá? A bolsa subiu lentamente, quer dizer, os sinais vitais da economia brasileira começam a demonstrar que estamos finalmente deixando a crise. Tu acha, Valdir, que já começamos a estar no caminho de... Sim, porque a gente começa a ter uma tendência
que se repete. Tá? Eu diria que essa talvez seja a principal demonstração. Tá? Tivemos um problema no que diz respeito à questão da indústria. Tá? A indústria está ainda com um problema grande de demanda. Tá? Isso gera coisas, assim, a gente não consegue ter a estrutura industrial brasileira conseguindo realmente ter um impulso. Tá? Mas agora sim, quer dizer, a liberação aí do Fundo de Garantia, PIS, PASEP, vai gerar, do ponto de vista da economia, injetar na economia 41 bilhões entre 2009 e 2020. O grande problema, Luiz Fernando, hoje do Brasil é o seguinte, é o consumo. Nós não temos consumo no Brasil. As pessoas não estão consumindo, ou porque não tem recurso, a questão do desemprego, por receio aqueles que têm recurso, né? Aqueles que estão para fazer investimentos deixam de fazer os investimentos. Outro indicador positivo foi a venda de automóveis, que sempre é uma demonstração de retomada. Quer dizer, o mês de julho já foi um mês bem mais positivo. Então, assim, começa a haver uma tendência de alta. Né? Vamos esperar que a política, digamos assim, não faça o que tem feito nos últimos anos, que é puxar para baixo. Sempre que o país dá uma respirada do ponto de vista da economia, a política vai lá e puxa para baixo. Eu acho que é um pouco mais difícil até pelo perfil, né? O perfil desse governo, que é absolutamente... Sim, liberal, né? Liberal, quer dizer... Eu queria que fosse... Eu sei que o Pugina tem mais ou menos já uns temas importantíssimos, sempre para destacar aqui no programa, mas eu queria só uma opinião tua a respeito do Gilmar Mendes em relação ao Deltan. O verbo que ele usa, porque afinal de contas, não interessa que vazou o celular, o Intercept, o Diabo 4, ele tem que também ter um vocabulário adequado para lidar com essas pessoas. Diz ele aqui, ó, me parece que isso é revelação de um quadro de desmando completo, dizendo Gilmar Mendes que está dizendo isso. Revela a gestão da Procuradoria-Geral da República e certamente vamos ter ainda surpresas muito mais desagradáveis. Quer dizer, ele já está enxergando lá longe, ele tem bola de cristal. Temos de reconhecer que as organizações Tabajara estavam comandando também esse grupo de procuradores da Lava Jato. Pô, ele diz outras coisas piores ainda que isso aí. Ele o tratamento que ele dá para os procuradores. Ele não tem o verbo da posição dele também. Ele perdeu completamente a tramontana, como se diz. Né? Perdeu os limites, deixou até as ferraduras fora. Né? E está chutando para todo lado. Talvez por se sentir acuado, porque eu não tenho dúvida de que tem alguma coisa na história dele que ainda está para ser contada, e ele se permite fazer relações. Outro dia ele simplesmente chamou a Lava Jato de uma organização criminosa. Exatamente. Quer dizer, ele não tem nenhuma responsabilidade em relação ao que diz, está incompatibilizado com a maior parte dos colegas, porque é uma pessoa de dificílimo trato. Né? É rebelde. É rebelde. Então, é isso. Sobre ele recai boa parte da indignação da sociedade. Porque a sociedade tem um raciocínio muito mais puro. Muito mais puro. Pode não ter um raciocínio técnico, mas é muito mais puro. A sociedade quer o combate à corrupção. E quem combate a corrupção desperta revolta, indignação da sociedade. E a sociedade está vendo, e isso é uma observação interessante para se fazer, a sociedade está vendo que há uma articulação de oposição ao governo que está associada aos bandidos e que vai buscar na criminalidade amparo, os argumentos e fundamentos para a sua ação política. Exatamente. E faz isso com respaldo do Poder Judiciário. Estamos vendo isso acontecer. Então, claro que isso tudo causa uma indignação. Então, as baterias vão para cima do Moro, vão para cima do Dallagnol, não por causa do Moro, nem por causa do Dallagnol, é porque tem um grupo de bandidos que perdeu a eleição. E tem um grupo de bandidos que perdeu as suas bocas, que perdeu os seus negócios, e tem um grupo de bandidos que está na cadeia e quer sair. Exatamente. É isso. E perderam, e não estão mais roubando. Não estão, claro. Então isso aí cria Fechou a torneira. Fechou a torneira. Vamos adiante dizendo que Cobasi está aí, né, minha gente? É líder no segmento PET. É liderança nesse varejo, absolutamente. Cobasi é pioneiro no conceito de shoppings para animais,
no Brasil. Tem 75 lojas, agora 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas dos animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Em breve, a empresa, o grupo, né, Cobase, inaugura mais uma loja na Avenida Ipiranga, nas imediações do outro lado, né, da avenida, e de frente o Zafari Ipiranga, tá? Aqui perto do antigo ginásio da Brigada Militar, mas nessa região aqui. Então, parabéns para a empresa. A obra, como sempre, todas as obras da Cobase no Rio Grande do Sul são de responsabilidade da Algaire Engenharia. Tá? E Olina está aí, né, minha gente? Olina está aí e vamos dizer mais, né? Olina, essência de vida. Laboratório Vesp, 103 anos comemorando, né? Sua sede maravilhosa lá em Canoas, do laboratório, invadindo o território nacional. Olina já estava com o território, né, todo pavimentado até o centro do país, aí, e agora invade o norte e nordeste do país nessas novos tempos de Olina, essência de vida. Que eu digo que é um medicamento, essa essência não pode estar fora da sua residência, do corporativo, né, da casa da praia, da casa da serra. Tem que ter Olina, porque naquele momento que o organismo pede um auxílio, Olina, essência de vida, Laboratório Vesp, 103 anos. E ainda quem tem um tempinho, que está meio nervoso, pode dar um pulinho ali no Zafari também. Comprar alguma coisinha para assistir o jogo. Tem gente que não quer ir para casa ver o jogo, às vezes eu não sei o que eu vou fazer, estou com um pouco, não sei, eu não quero escutar o rádio, mas por quê? Tem que assistir o jogo, né? Cruzeiro e Inter, é uma partidaço, mas às vezes o pessoal fica meio receoso, mas vai. Então, dá passadinha no Zafari e faz, né, um petit comitê, um negocinho bom ali enquanto assiste o jogo. Maravilha. Direto no Zafari, Grupo Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari, Supermercado Zafari, melhor atendimento, melhor preço, melhor produto, tudo de bom. Grupo Zafari, olha aí. Luiz Fernando Zac. Eu queria falar alguma coisa de Porto Alegre. Só tu acredita na roda gigante? O senhor que foi vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, não, eles fazem os projetinhos aí, vamos ver, né? Isso aí não passa às vezes de uma grande ilusão, né? Agora fico contente quando vejo que essa segunda etapa ali da Orla, da estação, quer dizer, então, está nascendo. Vai nascendo, quer dizer, isso é bom porque dá uma continuidade e Porto Alegre tem ganho muito. Mas Só tem uma coisa, Zac, que eu vou dizer para as pessoas que não estão se dando conta. Quem não mora para aquele lado lá está ficando muito preocupado. A Edivaldo Pereira Paiva fecha sábados, domingos e feriados, uma via. Fica tudo em cima do paralelepípedo da Borges, ou quem vem ali um pouco pela Getúlio, tá? Tá ficando complicado. O pessoal vai ter que vir lá pela Cavalhada, tá? Faixa preta, para chegar aqui na Diário Notícias, Barra Shopping, etc. Tal. Porque o momento que isso aí vai aumentando o lazer, como aconteceu lá desde a usina do gasômetro, está ficando impossível transitar ali. Então as pessoas que moram na Zona Sul, Tristeza, isso aí, estão apavoradas. E é uma via extremamente importante, né? Essa da Edivaldo aí, eu vou te contar, bota o pessoal na orla e não na pista, pô. Bota dentro do Parque Marinha do Brasil, faz pistas para eles caminharem lá dentro, andar de skate. Tenta fazer Por que tem que ser no meio da rua? Custa uma Babilônia para fazer uma avenida. Aí eles fecham a avenida por um decreto municipal, não sei como é que é, sentenciado lá pelo prefeito da época, e aí o pessoal, um mato na beira do Guaíba, né, Capinzal, e o pessoal ocupando a pista que é do automóvel, onde tu paga IPVA, paga todos os tributos para andar ali. E aí se tira esse direito. Teve um jogo do Internacional, há pouco, desses que lotou o estádio, que eles demoraram para abrir a pista, aquela que fica interditada. Então, todo o fluxo saía do estádio era obrigado a enfrentar um engarrafamento. Padre Cacique também? Não, ali na Edivaldo, na pista da direita, quem faz bairro centro, porque a da esquerda estava interditada. E tinha meia dúzia de gato pingado caminhando. Exatamente. Era de noite, um com cachorrinho, um com skate, uma bicicleta. Eles fazem ciclovias. Tem ciclovias na Edivaldo. Tem ciclovias na calçada, demarcada. Eles não querem andar, eles querem andar na pista, no asfalto. Pô, quer dizer, aquele monstro Parque Marinha do Brasil é inútil. Ninguém entra lá. Ninguém vai lá fazer lazer.
Sim, na verdade é só um parque. Porque Um parque, sem finalidade, sem função. pouco uso humano. Eles querem o meio da rua. A finalidade do parque agora é fazer churrasco em dia de jogo. Agora virou moda, se faz churrasco em parque. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa interessante. Eu vi que a Câmara Municipal está querendo colocar em votação novamente a questão do IPTU. Parece que não sai mais, né? Pois é. Só 2021. Mas veja bem, aí também o vereador tem que ter uma certa responsabilidade. Diz o regimento, eu fui presidente da Câmara já faz tempo, em 2001, e certamente não estou atualizado, mas que tem que ter uma diferença de 3 votos da maioria absoluta. A maioria absoluta são 19 votos. Então, se uma matéria for apreciada e votada na Câmara e o resultado for 20-1, pode ser renovado. Porque não tem 3 acima dos 19. Quer dizer, isso para mim é uma loucura. Eu não estou entrando no mérito específico do IPTU, mas a possibilidade de fazer uma renovação... 3 votos... Quanto o IPTU parece que foi 21 a 17 ou 22 a 17. A maioria, democracia é isso. Cumpriu o que o regimento diz, maioria absoluta, ganhou. Podemos não gostar ou não do mérito, mas o que não pode é fazer essa discussão, quer dizer, a Câmara deixa de produzir, a cidade deixa de ter o ganho da produção em tese da Câmara, porque ficam discutindo o sexo dos anjos. Quer dizer, se tiver uma votação, for 20-1, a pessoa que votou, que perdeu, vai ter o direito, vai ter a precedência de pedir a renovação de votação. Tramita tudo de novo, etc, vai perder de novo de 21. Exatamente. Exatamente. Isso é ruim. E cria um clima, porque cria a expectativa daqueles que foram contrários ao resultado que democraticamente a Câmara definiu. Então vai toda a movimentação do plenário, aqueles que são contra, aqueles que são a favor, e daqui a pouco o município perde enfim, recursos para poder fazer os investimentos necessários pelo uma... O senhor mora aqui em Porto Alegre também, senhor? Sim. Muito bem. Doutor Cugina, claro, eu e você. Vai dar muito calote, atrasos em IPTU se vingar o aumento. Não é fácil. Eu já pago um IPTU, não fazem nada o ano inteiro na minha rua, na minha rede elétrica da rua, na iluminação pública, nada. É só aqueles contêineres podres, sujos, o lixo voando pela rua, porque o pessoal vai lá para recolher lixo, garrafa PET, não sei o que, bota tudo para fora, tá? E por isso fica só ratos e baratos na frente das residências, dos edifícios, né, com esse lixão. E aí vamos fazer esse aumento louco, o pessoal não vai ter cacife para pagar, vai atrasar. Vai ter muito atraso de IPTU se ele vingar a partir desse próximo janeiro aí de 2020. Mas janeiro teria 20% de aumento. Como é que é? No ano que vem seria 20% o aumento em cima do... mas veja bem... Mas se tu pagar 10 pau é 12, cara. Tudo bem. Mas não vou entrar no mérito. Tu tem aumento? Funcionário não tem aumento? Nem recebe, Isaac. Mas há 20 anos que não tem aumento. Como é que tudo aumenta? Tu vai lá, aumenta o supermercado é obrigado, porque a indústria aumenta, ele tem que repassar. Eu sei que isso é muito antivático. Vai na fruteira. É uma discussão muito difícil, é muito complicada. Eu conheço exemplos de moradias boas, de classe média, que pagam um IPTU irrisório. Então, essa deturpação tem que ser corrigida. Eu pago na praia um IPTU maior, um apartamento que tem na praia, maior do que o IPTU que eu pago na praia. E não tenho benefício nenhum na praia. Shangri-La é um dos IPTUs mais caros do Brasil. E não tem benefício nenhum. Tá. Né? Então, eu acho que existem distorções, nós não podemos generalizar. Olha, eu pago um IPTU, vou ter aumento. Mas tem muitos imóveis que pagam IPTU e têm o benefício. Talvez, o Silva, tu e eu, já moramos em regiões consagradas, tá? que a necessidade da intervenção pública seja menor. Mas tem imóveis que estão em zona que recebem melhorias, que recebem benefícios e pagam um IPTU muito pequeno. Agora, só uma... Ligeirinho, só uma Essa observação. discussão eu sei que é dura. Não, a discussão é complicada. Só que dizer-se que há 20 anos não tem aumento... Não tem atualização da planta. Mas todo ano tem correção. Sim, tem a correção do valor. Tem. E outra coisa, as pessoas que tinham lá um aumentinho de casa, etc., tal, a paulada foi muito grande. Eles fizeram
a fotografia aérea que é lá, eles tomaram dinheiro na mão grande com esse, até que está certo, tudo bem, a pessoa fez aumento de área física, tem que pagar, tudo bem, mas só que é uma tarifa alta. Eles fizeram as contas lá e teve gente lá que triplicou o IPTU. Não, Pugina, que eu quis dizer o seguinte, tu tinha um imóvel há 20 anos atrás e ele hoje vale muito mais do que a correção, a simples correção de 20 anos. É isso que eu quero dizer. Ele teve uma valorização, esse imóvel, acima de inflação. Depende da idade do imóvel. Depende da idade e me acha comprador. Não existe mercado. Bom, não, isso é um outro... Não existe. Mas aí eu estou na tese do Valdir, as coisas começaram a melhorar. Não, mas eu acho assim, o que eu acho da questão do... Primeiro que eu acho que nós já pagamos impostos demais. E o cidadão de Porto Alegre foi submetido a 2 aumentos, votação de 2 aumentos de impostos este ano. Né? A manutenção da alíquota elevada do CMS e a questão do IPTU. Muito bem. Acho demais. Pugina, 1 minuto para fazer o fechamento aí, alguma matéria? Não, eu não tenho nada demais. Eu quero até voltar, eu acho que na questão do IPTU, porque realmente há um problema. Se há imóveis que estão pagando um imposto muito baixo, eu não vejo por que sobrecarregar aqueles que estão pagando um imposto alto. Ele vai junto. Entende? Ele vai junto. Isso é que me parece que não faz justiça, não corresponde, digamos assim, a um sentido normal de justiça. Exatamente. Né? Para não dizer que não é legal. Porque a alegação que o prefeito faz é essa. Mas o cara mora lá no Parque Germânia, não sei o que, e paga. Mas como é que se admite que um prédio novo vai pagar um imposto baixo? Isso aí é que tem que ter uma lei lá na fonte obrigando o cara a pagar o imposto correto. A alteração das zonas fiscais, eu acho que tem que atualizar isso. O Parque Germânia, até porque quando era vereador nós votamos, eu votei a criação do parque. E na época ele era considerado similar a Bom Jesus, etc. Não é verdadeiro. Aí é que está, né? Porque foi uma zona de mato lá e daqui a pouco virou uma zona... Tu deve ter acompanhado que em 89 deu isso que o Silvas falou. Quer dizer, os processos de atraso de pagamento, de cobrança do municipal, se empilhavam pela Procuradoria do município por todos os cantos. As pessoas não podiam pagar o taquaraço do Olívio Dutra. Muito bem, minha gente, o programa vai embora. Como acontece há 26 anos, estamos no ar, ao vivo, a cores. Amanhã às 19 horas temos mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.